E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai aprender um pouquinho sobre a lei de Coulomb. Para que serve a lei de Coulomb? Serve para a gente calcular a força elétrica entre duas cargas elétricas multiformes. A força ela é dada por essa fórmula aqui. Para a gente entender melhor, vamos pegar duas cargas de sinais iguais, podem ser duas negativas ou duas positivas. Quando a gente coloca uma carga negativa perto de outra carga negativa, o que vai acontecer? Vai acontecer uma força de repulsão. O mesmo acontece se a gente pegar duas cargas positivas e tentar colocar uma próxima da outra. Vai acontecer uma força também de repulsão. Então, ou seja, vai ter uma força aqui, aqui também vai exercer uma força e aqui também vai exercer uma força. Essas forças aqui são de repulsão. Bom, se essas cargas elas tiverem sinais opostos, uma positiva e outra negativa, ela também vai exercer uma força, só que vai ser uma força de atração. Nesse sentido aqui que a seta indica. Percebe? Há uma força de atração aqui e aqui há uma força de repulsão. Então, a lei de Coulomb serve justamente para a gente poder calcular essas forças. A fórmula diz o seguinte: força é igual a K, que a gente vai falar o que significa, vezes Q1 vezes Q2. Bom, perceba que Q1 aqui, pessoal, e Q2 estão dentro do módulo. Então, ou seja, o sinal aqui não vai nos interessar. Essas cargas aqui sempre vai ser positivas quando a gente for calcular. O sinal só serve para a gente saber se essa força ela vai ser de repulsão ou de atração, certo? Dividido pela distância ao quadrado. Aí a gente recorda o seguinte: no Sistema Internacional de Medida, a força ela é dada em Newton, as cargas em Coulomb e a distância aqui vai ser dada em metros. Bom, quem vem a ser esse K? Pessoal, esse K aqui, ó, significa a constante elétrica do meio. O que isso significa? Significa onde essas cargas estão localizadas. Se elas estão dentro da água, se elas estão na atmosfera ou em qualquer outro lugar. Geralmente a gente vai considerar que elas estão no vácuo, mas o ideal é a questão nos informar onde elas se encontram. E se elas estiverem no vácuo, nosso K ele vai ser 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metros ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Certinho? A gente vai fazer um exercício bem simples para a gente poder aplicar essa fórmula aqui. Então, calcule a intensidade da força elétrica entre duas cargas de um Coulomb. Percebe que as duas cargas têm um Coulomb, que está situada no vácuo a 1 metro uma da outra. Então, vamos substituir esses valores nessa fórmula aqui. Temos que a força ela vai ser igual a constante K, que a gente viu que é o vácuo, e no vácuo esse valor é de 9 vezes 10 elevado a 9. Vezes quem? Vezes Q1 vezes Q2. Como as duas cargas têm a mesma carga elétrica de 1, então vai ser 1 vezes 1. Bom, isso aqui dividido pela distância ao quadrado. A distância, no caso, é 1 metro. Então, temos aqui 1 ao quadrado. Como vai ficar isso aqui? 1 vezes 1 é 1, vezes 9, vezes 10 elevado a 9, dividido por 1 ao quadrado. 1 vezes 1 é 1. Então, isso aqui vai ficar do jeito que está. 9 vezes 10 elevado a 9 Newton. Ok, pessoal. Vamos fazer agora aqui um desenho para a gente poder entender o que está acontecendo aqui. É muito importante, pessoal, a gente saber aqui a direção que essas forças elas estão se atuando. Como a gente viu que são duas cargas positivas, então elas vão se repelir. Então, a força ela vai estar nesse sentido aqui, ó, das duas cargas. Então, essas aqui vai ser a nossa força. Quanto é que vai valer cada força?
Então, a gente calculou que a força é de 9 vezes 10 elevado a 9 newton. Então, essa força aqui, ela vai valer 9 vezes 10 elevado a 9 newton. E essa força aqui também, ela vai valer a mesma coisa. Bom, para a gente entender melhor aqui agora, se essas cargas fossem de sinais contrários, por exemplo, se aqui fosse menos 1 coulomb e essa aqui 1 coulomb. Bom, como ia ficar a direção dessas forças? Aqui seria força de atração. Então, o sentido da força ia estar para cá. Só que aí vocês percebem o seguinte, que a força ia continuar sendo o mesmo valor, ia continuar sendo 9 vezes 10 elevado a 9. E aqui também a força seria a mesma coisa, 9 vezes 10 elevado a 9. Só que aqui seria força de atração. E aqui, como a gente viu que são duas cargas positivas, seria força de repulsão. Beleza? Bom, a aula de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham entendido o que significa a lei de Coulomb. Bom, nas próximas aulas a gente vai continuar falando a respeito de lei de Coulomb. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima aula.